Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui hoje ao ar livre com meu amigo Marquinhos. Vim encher as paciências dele aqui um tiquinho. Gente, Marquinhos, eu conheci ele. Eu nem sei quanto tempo tem, que eu não sou muito boa das memórias, não, viu, Marquinhos? Mas eu conheci ele através da minha irmã. E depois a gente teve uma certa proximidade, porque ele é um bom professor de matemática, mas a aluna aqui, ó, não é daquelas boas, não, viu? Péssima de matemática, gente, tanto é que eu não gosto. E aí hoje nós decidimos vir aqui gravar um vídeo para vocês, contando um pouco da história dele, não é, Marquinhos? De muita luta, de muita superação, vitória. E aí, dá as boas-vindas pro pessoal aí, gente. Esse é meu amigo Marquinhos, apresentar para vocês, tá bom? Olá pessoal, nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo, né? Recebendo o convite da nossa amiga Dani aí. E eu espero que vocês gostem do que vocês irão ouvir e ver aqui hoje. É exatamente. Como eu já havia falado, gente, outras vezes para Marquinhos. Ah, detalhe, viu? Já se inscreve no nosso canal aí, deixa aquele joinha para nós aí. E eu, a partir do momento que eu vi ele naquela disposição, aquele entusiasmo, dando aula, ele é mil e uma utilidade, gente, na verdade. Não é, Marquinhos? A gente faz de tudo um pouquinho, né, Dani? Ele é mil e uma utilidade. Aí, caramba, aí eu fiquei, assim, impressionada pela garra, pela determinação dele. Falei, Marquinhos é uma pessoa que incentiva e motiva muito a gente. E eu convidei ele pra gente gravar esse vídeo. Vocês vão se surpreender com a vida desse cara aqui, gente, viu? Vou falar pra vocês. E aí, Marquinhos, eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi, vamos resumir, né? Porque a história dele dá um livro, ele deveria até escrever um, já falei pra ele. De como que foi que o seu acidente, quantos anos que você tinha, que às vezes, como eu te conheci, a gente ficava, né? Aliás, quando eu conheci ele através da minha irmã Érica, que ela falou das aulas e tal, a gente foi fazer junto, e ele sempre alegre na sala de aula, eu fiquei pensando como que aconteceu o acidente, que idade ele tinha, como foi, e eu fiquei curiosa. E olha onde nós estamos aqui hoje. Que às vezes as pessoas têm essa curiosidade, mas às vezes fica com certo receio, né? De perguntar e talvez a pessoa não queira falar. Né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, o pessoal aí, de repente não te conhece. Sim. Bom, Dani, é o seguinte. Eu sofri um acidente quando eu tinha 13 anos de idade. Ia fazer 14 anos. Foi num passeio da igreja e a gente foi para esse passeio lá nesse local onde a gente foi visitar. Foi ali perto do Remanso, divisa com o Mandins. E ao chegar nesse local, a gente ia ter uma programação da igreja e aí não tinha banheiro suficiente para todo mundo tomar banho. E aí a gente decidiu tomar banho no córrego lá do Remanso, né? Que é o mesmo rio que sai do Rio Pandeiros, que passa por lá e deságua no Rio São Francisco. Bom, ao chegar neste local, eu já tinha visitado esse lugar já algumas vezes, já tinha tomado banho nesse mesmo riacho, só que criou-se lá nesse riacho um fenômeno da natureza que a gente chama aqui de banco de areia. E aí quando a gente chegou nesse local, todo o pessoal da igreja foi para lá, era mais ou menos uns de 7 a 10 jovens que nós fomos para esse córrego. E ao chegar lá, o motorista já estava nesse lugar, ele estava sentado dentro d'água, mexendo os braços, e eu pensei que ele estava em pé. E aí a gente muito afoito, né, acostumado a tomar banho em rio, em riacho, e tinha um barranco lá, barranco pequeno, né? E aí ia eu e mais 2 amigos meus pular desse barranco. A gente correu, veio correndo nesse barranco para pular, só que aí os 2 ficaram e só eu pulei. E no que eu pulei nesse barranco, ao colidir dentro d'água, eu bati a cabeça no chão e torci o pescoço. Eu senti um barulho muito forte no pescoço. E nesse momento eu perdi todos os movimentos, do pescoço para baixo. Eu fiquei 3 minutos
e 35 segundos debaixo d'água. Nossa. Algumas pessoas até perguntam, como é que você sabe que você ficou esse tempo todo? É verdade. Porque na hora que eu pulei e mergulhei, o motorista que estava lá, ele marcou no relógio. Porque eu demorei subir, né? Para o nível da água, eu demorei. E ele ficou olhando no relógio. Achando que você estava dando só um mergulho. Isso. E aí eu andei mais ou menos, como lá é uma água muito corrente, e aí essa água foi me levando, me levando, me levando, até que os meninos perceberam que eu não estava brincando, né? Dentro da água, que eu não estava ali. Demorou para subir, Isso. né? Aí eles correram atrás de mim, me pegaram. À medida que eles me pegaram, eu estava acordado esse tempo todo debaixo d'água, né? Eu chorava debaixo d'água, eu gritava debaixo d'água, eu orava debaixo d'água. E assim, foi um dos piores momentos que eu passei em toda a minha vida. E aí, quando esses meninos me tiraram de dentro d'água, eu só dei conta de falar, levanta a minha cabeça, porque eu já bebi muita água. E eu desmaiei nos braços deles. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu muito menos imaginava que ia dar nisso tudo. É quantos anos mesmo você tinha? Eu tinha 13 para 14, ia fazer 14 anos de idade. Isso foi em 1993, dia 29 de maio de 1993. E eu faço aniversário dia 5 de julho. Né? Próximo do meu, ó. Então, aí quando eles me tiraram dessa água, que eles me levaram para a beira desse riacho, desse córrego, eles tentaram de várias formas me colocar de pé. Mas aí eu não ficava, porque eu já não tinha mais movimento do pescoço para baixo. E aí a maneira como eles também me pegaram, me levaram até esse local onde a gente ia ter essa programação da igreja, eles me jogaram nas costas, né? Então isso também agravou também um pouco a minha situação. Nós éramos leigos nesse quesito, né? De primeiro socorro. Ninguém nem imaginava o que estava acontecendo. E aí quando eles me pegaram e tal, e a gente teve que voltar para casa. Em momento algum, quando eles tentou te colocar em pé, ninguém sabia imaginou de nada, que de repente você poderia já ter tido um problema ali. Isso. E eu só sentia muita dormência, né? Eu não sentia as pernas, eu não sentia os braços, só mexia só com a cabeça. E eu senti uma dor muito forte no pescoço. Entramos no carro que nos levou para lá. E aí arrumaram um colchão, me colocaram nesse colchão e a gente veio de lá para cá. Daqui da onde a gente mora, em Januário, até lá, dá cerca de uns 30, 40 quilômetros mais ou menos. Né? Verdade. E então, quando a gente chegou, já fomos direto para o hospital. E lá no hospital foi constatado que eu tinha sofrido uma lesão medular. A sexta vértebra, né? Que a gente chama de cervical. Na sexta vértebra. O nível mais alto de uma lesão que deixa a pessoa paraplégica. No caso meu não, né? Paraplégica não, tetraplégica. Que só tem os movimentos do pescoço para cima. Eu fiquei internado lá nesse hospital à noite. E quando foi assim por volta da madrugada, mais ou menos, o médico fez o teste daquela agulha, a famosa agulha, né? Enfia a agulha no pé e pergunta onde é que está pegando, por debaixo do lençol. E eu não sentia. Foi aí então que o doutor virou para mim e para minha família e falou, olha, temos que ir para a cidade mais próxima, porque aqui a gente não tem recurso para tratar disso, e isso aí é uma lesão medular. E quando minha família chegou, foi um momento mais difícil para mim, foi nesse momento. Ver minha mãe, meu pai, meus irmãos chorando, né? Porque aqui na nossa cidade tinha aquela fama, né? Quando vai para a cidade vizinha de Montes Claros, é porque já estava morrendo. Está um estado gravíssimo. Gravíssimo. Quando falava realmente é verdade, gente. Né? E aí então, quando eu cheguei no Hospital São Lucas, que eu tive o primeiro diagnóstico do médico, e ele virou para mim e falou, tanto comigo quanto a minha família, que era lesão medular. Passei por alguns exames, fiz alguns exames para constatar realmente
que foi uma lesão medular. Eu não conseguia mover do pescoço para baixo. Não Você mexia também nada. não tinha entendido o que Não, estava acontecendo e... eu tinha 13 para 14 anos. Mas no momento que, por exemplo, o médico colocou lá a agulha no seu pé e tudo, não passou medo nenhum na sua cabeça, nada? Não, pra mim, você sabe assim, quando você tem uma certa dormência nos braços, na perna e vai voltar? Pra mim era assim. Porque o que eu sentia era só dormência, né? Eu não sentia a pessoa pegando, porque a partir do momento que eu tive aquele contato ali com o solo, que eu bati minha cabeça, todos os meus movimentos ficou perdido. É como se tivesse adormecido, né? Então eu fiquei internado lá nesse hospital. Um dos médicos que me atendeu lá foi o Dr. Agamenon. Acho que ele nem é vivo mais. E eu passei nesse hospital lá 30 dias internado. Nesse primeiro momento, né? Era um momento de crítico. Meu pai queria me transferir para outro hospital na capital. Só que o médico não liberou. Falou que o caso era muito sério, era muito grave. E poderia acontecer de chegar no aeroporto e morrer. Porque não tinha equipamento suficiente para fazer isso, para fazer essa transferência. Então decidiram me manter nesse hospital mesmo. Passei lá 30 dias sem comer, sem beber, nada. Emagreci 40 quilos. Mas por que 30 dias? Porque o organismo ele não aceitava nada. Nossa. Até água para beber, tinha que molhar os meus lábios, né? E estava sentindo hidratado por causa do soro. Eu tomei lá, nesse período que eu fiquei lá, 3.780 frascos de soro. Esse é bom de conta mesmo, você está vendo aí, né? Como é que você sabe? Como é que você sabe que você tomou isso? Eu não tinha nada para fazer. Né? Então, o pessoal vinha, trocava o soro. Eu falava, mais um. Aí é abusado ele, tá vendo? Aí vinha e colocava... Tava sem colocava... comer, Marquinhos. Vinha e colocava outro, eu contava, mais um. E fui contando. Chegou um momento... Deixa eu só te cortar um pouquinho. E aí, nesse momento, seus pais já sabiam? Já tinham te contado? Já. O médico nunca, em momento nenhum, nunca falou assim nas minhas costas, não, né? Ele sempre falou assim na minha presença. A única coisa que ele omitiu e teve uma reunião com a família foi quando ele virou e falou para a família, perguntou para minha mãe, mas meu pai, se eles acreditavam em Deus. Meu pai e minha irmã, que era que estava lá comigo lá esse dia, minha irmã mais velha, falaram sim, que nós éramos tementes a Deus sim. E aí ela perguntou, mas por quê? O médico falou assim, olha, porque o caso dele, por ser um caso muito crítico, o organismo dele não está reagindo, e aí ele emagreceu muito rápido, não está alimentando, e se passar de amanhã, é milagre. Nossa! Então aí foi um abalo muito grande para a família, né? Minha irmã mais velha ficou desesperada, meu pai fazia uso de álcool, então bebia, só chegava no hospital bêbado. Graças a Deus hoje não mais, né? Amém. Mas aí foi muito difícil nesse primeiro período. Quando eu fiquei sabendo dessa história, que o médico falou que provavelmente se eu passasse do outro dia era milagre, eu não permiti mais que ele me atendesse. Eu falei para ele que quem mandava na vida era Deus. E quem era ele para chegar e falar para mim, me dar um prazo para que eu vivesse, ou que eu morresse, né? Então eu sempre fui muito temente a Deus. E assim, eu acreditava fielmente que Deus tinha um propósito na minha vida, como eu acredito até hoje, né? E aí então eu comecei a fazer força para comer. E eu vou falar uma coisa aqui meio que deselegante e nojenta para vocês, mas eu não posso omitir isso, né? Minha irmã mais velha, a Zenaide, ela... te entregou, Zenaide, ó. Ela sempre chegava e me dava força, sabe? Ela falava assim, irmão, vamos comer, faz força para comer. Só que quando eu sentia o cheiro da comida, eu vomitava. Fazia ânsia de vômito, sabe? Como não tinha nada para vomitar,
eu ficava tonto e desmaiava. Então teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, olha, você tem que comer, porque senão você não vai ficar bom. E eu lembro que ela colocou uma colher de comida na minha boca e eu não aguentei e vomitei. De outra vez, ela falou assim pra mim, você não tá conseguindo comer porque você sente o cheiro da comida, né? Eu falei assim, é. Ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu tampo o seu nariz, coloca a comida na sua boca, pra você não sentir o cheiro, você engole, e aí eu acho que a comida vai ficar no seu estômago. Se você conseguir comer pelo menos uma colher dessa comida aqui, já vai fazer uma grande diferença. Bom, pois não. Aí nós fizemos esse trato, né? Como eu não mexia com os braços, aí combinamos dela tampar meu nariz e ela colocar uma colher de comida na minha boca. E esse dia eu estava muito disposto. E eu falei que eu ia comer, nem que fosse o próprio vômito, mas eu ia comer. Detalhe, ela colocou uma colher cheia de comida. Eu lembro como hoje que foi uma coxa de frango, ela tirou um pedaço bem grande. Encheu a colher de arroz com frango, colocou na minha boca. E aí eu tampei, ela tampou o nariz e nós entramos num acordo assim, ó. Que na hora que ela tampasse o nariz, eu ia fechar os olhos, ia comer, comia, engolia. Na hora que eu abrisse os olhos, era para ela tirar a mão do meu nariz, porque senão eu ia morrer afogado, né? E aí o que aconteceu? Ela pegou e fez isso. Só que aí quando eu abri os olhos, que ela tirou a mão do meu nariz, veio a ânsia de vômito. Só que eu não queria que a comida saísse, né? E aí eu vomitei. Só que eu não joguei pra fora. Eu segurei na boca e eu engoli de novo. Umas 3 vezes desse jeito. Mas aí, infelizmente, não deu jeito. Eu vomitei. No dia seguinte, a gente fez a mesma coisa. Marquinhos, só te cortando aqui, você ficou esse período lá e sem o movimento das... Sem movimento. Só mexia, eu usava um colete cervical, porque como a lesão foi no pescoço, então eu não podia mexer muito o pescoço, porque corria o risco de quebrar, né? Uhum. Então eu usava aquele colete cervical, deitado de barriga para cima, e não mexia nada. Não mexia braço, não mexia nada. Alguém tinha que vir pentear meu cabelo, coçar minha cabeça. Ô, gente, não tem coisa pior no mundo que alguém escovar seus dentes. Sabe? Alguém chegar, escovar seus dentes, ou então pentear o seu cabelo, coçar a sua cabeça. Coça aqui, pior que você não sabe falar onde é que é. E é interessante, Marquinhos, só te cortando aqui, quando a gente fala, vê assim, são detalhes tão simples ao nosso ver, no nosso dia a dia, que a gente faz tão automático que quando a gente chega numa situação dessa, não imagina. Igual quando você corta um dedo, que depois você vai fazer uma atividade e não consegue realizar com tanta eficiência quando você consegue realizar. E às vezes coçar quando você está ocupado, coça minhas costas aqui. Não, é mais para a direita, mais para a esquerda, para cima, para baixo. E é realmente essa situação que você está falando. Imagine quanto tempo que você teve que, né? Mas essa irmã minha, ela é muito guerreira, sabe? E assim, eu me espelho muito, muito nela. E ela sempre me dava força, era a pessoa que estava ali comigo todos os dias. A gente orava junto, lia a Bíblia junto. Ela almoçava, dormia lá na cadeira, coitada, junto comigo, né? Eu na maca e ela na cadeira e tal. Então, assim, no terceiro dia, eu consegui comer uma colher cheia de comida e não vomitei. Quando foi às 6 horas da tarde, eu vomitei. Só que o engraçado é que eu vomitei, a comida saía roxa, roxa, roxa. Sabe? Nem parecia que era aquela comida que eu tinha comido. E depois de 3 dias eu comecei a voltar a comer normalmente e tal, né? E então eu fiquei internado nesse hospital 6 meses. Depois eu fiz uma cirurgia, porque como você fica muito tempo deitado, você cria escara pelo corpo. Eu criei algumas escaras. E aí eu fiz essa cirurgia. Escara, gente, só pra gente deixar claro, né, Marquinhos, que é umas pequenas feridas, né? Pequenas assim, entre aspas, porque dependendo, igual ele falou, que vai ficando muito tempo deitado, acaba que elas crescem. É uma ferida que ela é criada devido à pressão, né, na pele. Essa pressão, ela
impede que o sangue circule naquele local. E aquela pele morre e aí abre a ferida, né? E até hoje eu ainda, às vezes a gente se depara com essas situações, né? Tanto ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo deitado numa posição só, como eu não movimentava meu corpo, e eram as pessoas que me viravam, né? Então teve muito disso daí. Então eu fiquei 6 meses lá. Aí me deram alta, eu vim para casa. Depois complicou nessa cirurgia que eu fiz nessa escada. Eu tive que voltar para Montes Claros de novo, fazer a cirurgia no mesmo local, porque os pontos tinham arrebentado e a ferida infeccionou. E aí então eles me liberaram para voltar para casa. Quando eu cheguei em casa na segunda vez, depois dos 6 meses, completado já um ano, eu conheci um anjo que hoje ele já não é mais vivo, né? É falecido, mas eu guardo como se fosse meu segundo pai. Eu tenho ele como meu segundo pai. Ele chama Cecílio Matos. Eu não esqueço dele nunca na vida. Ele era aposentado da CEMIG, né? Trabalhou muito tempo na CEMIG. E ele chegou em casa e fez uma proposta para minha mãe. Ele falou assim, olha, Dona Conceição, ele tinha uma vozona grossa, né? E ele chegava, ô Dona Conceição, olha, se a senhora quiser, eu levo esse filho da senhora lá para Brasília para fazer um tratamento lá. Nós sempre fomos humildes, minha mãe é lavadeira de roupa, né? O meu pai é servidor público, trabalha na Sucam, mas a gente não tinha uma convivência muito assim, porque minha mãe separou do meu pai quando eu ainda era criança, né? Tá bom? E ele então chegou lá em casa e fez essa proposta para minha mãe. Minha mãe não queria deixar. Minha mãe virou para ele e falou assim, não, eu já fiquei um ano sem meu filho aqui, internado lá em Montes Claros, e se for para ele morrer, que morra aqui perto de mim. Nossa, coisa de mãe, né? E eu lá no quarto... Já ficou um ano longe do filho. E eu lá no quarto, eu ouvi isso. Aí eu falei assim, quem é que tá aí, mãe? Ele foi lá me ver. Aí ele perguntou para mim, né? Se eu não tinha vontade de ir para Brasília fazer um tratamento, até mesmo para eu voltar a sentar, porque eu só ficava deitado. Gente, eu passei um ano deitado, tá? Que eu não conseguia sentar, porque eu não tinha mobilidade no corpo. E eu tinha que fazer um tratamento para poder fazer fisioterapia, para voltar pelo menos, reabilitação, né? E conseguir sentar, pelo menos sentar numa cadeira de rodas. Ele me levou para Brasília, minha irmã mais velha foi concluindo, comigo. ela amoleceu e deixou. Isso. Aí, por muita briga, tá? Foi muita briga, e eu falando que eu queria melhorar, que eu não queria ficar daquele jeito. Nossa, isso é bom a gente salientar esse ponto, porque você naquela 14 anos, não é? Isso. E já querer, naquele momento ali, querer ficar bem, não querer sentar, querer... Nossa, já... Porque assim, se fosse para eu escolher entre ficar deitado ou ficar numa cadeira de roda, eu preferia a cadeira de roda. Porque pelo menos com a cadeira de roda, eu conseguia movimentar, né? Sair para os lugares onde eu gostaria de ir. Então eu fui para o hospital, eu fui para Brasília. Chegando lá em Brasília, eu passei por 3 hospitais. Hospital de base, Hospital Agarran. Nesse hospital de base, era um pronto-socorro. E eu fiquei internado nesse pronto-socorro um ano. Nossa, e você foi com quem? Minha irmã mais velha foi comigo. Ela não me separava de mim em momento nenhum. Ou então, você ficou um ano no hospital de Montes Claros? Isso, 6 meses. 6 meses? Recebi alta e fui embora para casa. Tive uma complicação na cirurgia que eu tinha feito. Voltei de novo para Montes Claros, fiquei mais 6 meses lá. Depois fui para Brasília. Nesse hospital de base eu fiquei um ano internado lá. Aí vocês pensam, um ano dentro de um hospital, dormindo, acordando, comendo. Aí você já conseguia comer, né? Já estava comendo, já não tinha muito problema com alimentação não. E aí lá nesse hospital de base, tinha um hospital que era um hospital de reabilitação, chamado Hospital de Apoio, lá em Brasília, na Asa Norte. E aí tinha uma entrevista para selecionar, para ver os casos e tal, e eu fui uma dessas pessoas selecionadas para ir para esse hospital de reabilitação. Era um hospital novo, que tinha apenas 6 meses de inaugurado,
e eu fui para lá. E lá eu comecei a fazer fisioterapia, né? Começaram a me colocar sentado numa cadeira de roda. Então, foi uma outra fase da minha vida, né? Uma fase de descoberta, que eu tinha que aprender tudo de novo. É verdade. Como comer, como pentear meu cabelo, como escovar meus dentes, né? Aí você já conseguia segurar? Ainda não. Lá nesse hospital de apoio, depois de... Parece que minha vida é contada de ano em ano, né? Eu fiquei um ano lá, deitado, sem poder sentar. E nesse um ano que eu fiquei lá, eles começaram a me colocar sentado. Para eu ficar sentado na cadeira de roda, eles pegavam um lençol, me amarrava na cadeira, para eu começar a ter equilíbrio de tronco, sabe? Porque eu não tinha equilíbrio de tronco, então eu não conseguia ficar sentado. Comecei a sentar na cama, né? A cama lá tinha uma manete, você rodava, e a cama levantava a cabeceira, e foi levantando aos poucos. Porque quando levantava muito rápido, faltava oxigênio no cérebro, e eu acabava desmaiando. Nossa. Sabe? Então, assim, foi isso. Depois que eles começaram a me sentar nessa cadeira de roda, eu comecei a fazer fisioterapia. Lá um atendente lá, era Mônica, era terapeuta ocupacional. Aí ela começava, a parte dela era me ensinar como pentear o cabelo, criava algumas ferramentas adaptadas para como eu escovar meus dentes, né? E eu ficava doido para escrever, porque nesse hospital lá não podia ficar acompanhante. Aí minha irmã teve que arrumar um emprego fora, onde ela podia dormir no emprego, e final de semana tinha visita todos os dias, só não podia dormir no próprio hospital. E aí todo dia ela ia me visitar, coitada, né? Eita. E aí eu comecei a me reabilitar. Eu comecei a escrever, comecei a escovar os dentes sozinho, a comer sozinho. Já aprendeu, né, Marquinhos? Isso. E aí eu já estava sentando, já comecei a sentar, né? Depois de um ano, comecei a sentar. E eu ia para essa fisioterapia, lá tinha uma outra fisioterapeuta lá, chamada Arlene, na verdade. E assim, eu fui um dos primeiros pacientes dela, né? Eu fui um dos primeiros pacientes dela. E assim, eu começava minha fisioterapia às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu já estava na porta da fisioterapia para eu começar dentro do hospital para fazer essa fisioterapia. E aí ela me chamava de garoto propaganda, porque eu só ia lá na fisioterapia, entrava 7 horas, saía 11 para almoçar, terminava o almoço, Já tava eu lá. voltava para a fisioterapia de novo, porque eu queria ver o progresso, a evolução mais rápida. A evolução e rápido, né? Isso. Aí eu comecei a sentar, né? Um caso muito interessante que eu gosto muito de contar, na maioria das vezes, todo deficiente físico, ele aprende a empinar a cadeira de roda. Ah, é? Ele... Ah, mas que depois a gente vai contar que nem sempre foi essa aqui, hein? Não. Motorizada, ele tá chique agora, gente. Vocês estão vendo aí, né? Não, a minha cadeira naquela época era manual, né? Até mesmo porque não tinha cadeira motorizada. Assim, e as que tinha era muito caro. Muito caro, né? Não tinha como ter acesso a elas. Bom, essa Arlene, ela ensinava a gente a empinar a cadeira. Só que detalhe, né? Olha minhas mãos, ó. Eu não tenho muito movimento nas mãos, sabe? Então, apesar de ter feito muita fisioterapia, eu não conseguia esse movimento nas mãos. Uhum. Nos braços, olha só. Tá vendo? Eu consigo reerguer o braço. Mas esse aqui até hoje ainda não consigo, ainda não. Ele cai, tá vendo? Eu consigo. Algumas pessoas têm que olhar muito nas mãos, porque eu ganhei agilidade, né? Para mexer, eu uso celular, eu escrevo. Eu desenhava lá na época. E assim, o meu maior sonho era empinar uma cadeira de roda. Porque tem alguns obstáculos de calçada, de rampa, que você tem que empinar a cadeira. E eu vi os outros meninos empinar a cadeira e eu não conseguia. Porque eu não conseguia segurar a roda da cadeira de roda. Eu empurrava a cadeira, mas bem levinho, sabe? Aí depois eu fui adquirindo experiência, força.
E uma vez eu fui tentar empinar uma cadeira de roda numa rampa. Eu colocava a cadeira, o bico da cadeira de roda, as rodinhas da frente, em cima da rampa para conseguir achar o ponto de equilíbrio. Para poder subir ou vencer algum obstáculo. Eu rachei a cabeça 8 vezes. Meu Senhor! Tentando fazer isso daí. Você é arteira, hein? 8 vezes. Até que um dia a fisioterapeuta chegou para mim e falou assim para mim: você é burro? Você não tá vendo que você não vai conseguir fazer isso? Você não tem tato na mão? Você vai se matar, vai complicar a sua vida e vai complicar a minha vida. Aí eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste. Isso depois de rachar a cabeça 8 vezes. Fiquei muito deprimido, sabe? Mas daqui a pouco eu vou contar que hoje eu consigo empinar uma cadeira de roda. Mesmo com a mão desse jeito. Bom, eu fiquei internado nesse hospital, por isso que eu era chamado de garoto propaganda, sabe? Porque o tipo de lesão que eu tenho, são poucas pessoas que conseguem fazer o que eu faço. Sabe? Recentemente eu fiz um tratamento no hospital, em outro hospital, chamado Hospital Sara Kubitschek em Brasília. E lá eu descobri que eu posso vestir roupa, que eu consigo calçar meu próprio sapato, né? Demais. Que eu consigo tomar banho, fazer muitas coisas sozinho, né? Então eu fiquei internado nesse hospital de base 2 anos e meio. Um ano foi no hospital de base, não, perdão, no hospital de apoio. Eu fiquei no hospital de base 1 ano. No hospital de apoio eu fiquei 2 anos e meio. Então, totalizando minha estadia lá em Brasília, de 3 anos e meio. 3 anos sem vir em casa, Marquinhos? Sem vir em casa. Nossa, 3 anos é difícil, longe da família, longe dos amigos. Eu conversava com minha mãe só por telefone. Igual eu falei pra você, a gente não tinha muito recurso para viajar, para ir nesses locais, entendeu? Então, assim, lá minha irmã só ficou lá comigo porque ela conseguiu um emprego lá. Ela começou a trabalhar num restaurante, né? De cozinheiro, depois atendente nesse restaurante. E aí, a outra irmã minha foi para lá também, né? Essa outra irmã minha chama Jussiene. E ela mora lá até hoje. Essas 2 irmãs minhas moram lá até hoje, em Brasília. Mas foi por consequência disso. Algumas pessoas me perguntam como era meu dia a dia nesse hospital. Sabe, depois das 8 vezes que eu rachei a cabeça, eu sempre fui muito teimoso e muito desafiador. Eu sempre gosto de desafio, sabe? Se a pessoa chegar pra mim e falar assim pra mim: você não vai conseguir fazer isso, eu vou lá e tento pra ver se eu consigo. Talvez eu até não consiga fazer da mesma maneira que você faz, mas eu vou encontrar um jeitinho de fazer a minha maneira, né? E aí essa fisioterapeuta chegou pra mim e me pagou o maior sapo, falou um monte de coisa. Eu entendo o medo dela, né? Cuidado, né, lá dentro do... Né? O primeiro paciente dela, e queria muito aprender a empinar a cadeira. E quando eu rachei a cabeça pela 8ª vez, ela foi muito dura comigo. Ela chegou pra mim e falou assim: você não tá vendo que você nunca vai conseguir fazer isso? Você não tem tato na mão, para empinar a cadeira tem que saber, tem que segurar a roda. E aí eu entrei em depressão, eu fiquei para baixo. Eu queria desistir de tudo. Eu já estava longe da minha família, né? E eu era muito explosivo, eu não aceitava as coisas assim. E eu brigava muito com minha mãe, com meu pai por telefone. Eu falava: vocês não gostam de mim, vocês não vêm me visitar, não vêm me ver. E lá nesse hospital só atende cadeirante. Só lesão medular, sabe? E aí eu sempre via as pessoas chegando, as famílias visitando. E eu não via a minha família me visitando. Então eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a tomar antidepressivo. O ambiente em si que você estava vivendo ali, o momento, né? Sim. A situação acaba... E por muitas vezes não foi fácil não, eu quis desistir, sabe? Eu confesso a vocês que em alguns momentos eu pensei até em suicídio. Nossa. Só que aí eu sempre tive apoio muito forte da minha família. Mas né? Assim, eles não iam por questões, por limitações mesmo, né?